Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar de um assunto extremamente polêmico. E se você não desconstruir a narrativa que lhe foi lhe ensinada nas escolas, dificilmente você vai entender o vídeo de agora. Pois nós estamos utilizando mapas antigos, histórias ancestrais, histórias alternativas da humanidade para representar aquilo que nós acreditamos e, claro, com evidências e com fatos. Então, hoje, nós iremos falar da Terra alternativa ou simplesmente a Terra número 2. E na minha visão, no meu entendimento, eu acredito que o projeto do Elon Musk secretamente visa alcançar o segundo planeta Terra que está próximo da gente. E basicamente, talvez seja esse o grande ponto. Mas para eu poder explicar tudo isso para vocês, eu vou ter que voltar atrás, porque senão vai fazer muita confusão na cabeça de vocês. Primeira coisa, todas as civilizações, em unanimidade, todas, inclusive até no ano de 1940, o Almanaque, a Enciclopédia Americana, todos, em unanimidade, eles decretavam que a Terra era estacionária e também era plana. Até 1940. Nós não estamos falando de 1000 anos atrás. A Bíblia tinha isso como fonte. A entrada do livro da Bíblia era isso, era o modelo plano. Então nós temos essa referência básica. Após a vinda de Van Braun, do projeto Paperclip, que foi um projeto que visou resgatar os cientistas alemães que sobraram da Segunda Guerra e trouxeram em forma de asilo para os Estados Unidos, onde Van Braun, que participou do projeto de lançamento de foguetes e bombas nucleares, ele praticamente foi resgatado, foi-se dada uma nova identidade e foi trabalhar no que você conhece hoje como NASA, que em latim significa mentir, né? A empresa chama-se Mentir. Pois bem, então em unanimidade todo mundo já sabia que era algo estacionário e era algo plano. Aí, após a vinda da NASA, começou a corrida espacial, tanto pelo lado da União Soviética quanto pelo lado dos Estados Unidos, para ver quem chegava na Lua, tá? Fato é, a filmagem original ela foi perdida. Os americanos, 70, 80 anos depois, com a tecnologia que nós temos, eles não conseguem voltar para a Lua. Mas se não conseguem voltar, mas eles falam que foram, né? E foi um verdadeiro show de papel alumínio, para quem tem um QI acima de 90. Show de papel alumínio e efeitos especiais. Até confete os caras jogaram no pouso da nave na Lua. Depois você para ver, foi literalmente confetes assim. Então praticamente todos nós, é sabido, todos nós, que o homem jamais pisou na Lua. Ainda que poderia pisar. Eu não nego o fato que a tecnologia chegue a um ponto, um dia, que o homem consiga pisar. Mas, infelizmente, não foi naquela época. Tá? Inclusive, alguns ex-presidentes dos Estados Unidos soltaram a fala demais. Por exemplo, Barack Obama falou que eles estão tentando vencer o cinturão de Van Halen. Uma das entrevistas do Barack Obama foi o seguinte, que a NASA está próxima de vencer o cinturão de Van Halen e atravessar o cinturão, que é o campo magnético da Terra. Ou seja, como é que um cara, no ano de 2000, alguma coisa me fala, que a NASA está tentando vencer o cinturão, mas 70 anos atrás eles chegaram na Lua, pousaram e voltaram. Eu tenho que forçar o meu intelecto a acreditar nessa baboseira. Então, você tem que partir de dois princípios para entender essa aula aqui. Princípio número 1, nós vamos utilizar um modelo que é o modelo que todas as antigas civilizações utilizaram da Terra. Princípio número 2, tá? Esquece a história da Lua. Depois eu vou trazer um vídeo explicando para vocês o que é a Lua, tá? O que é a Lua. Mas princípio número 2, o ser humano não tem tecnologia
como eles dizem para vocês que eles têm, tá? Hoje em dia até tem alguma coisa, mas no passado, lá quando lançaram o foguete para a Lua, não tinham nada de tecnologia. A calculadora de base de erro de dados era uma calculadora de chiclete, de R$ 5 que você compra aí no Xing Ling. Hoje em dia, o âmbito tecnológico hoje, comparado com o do passado, nós estamos falando numa escala de 1 milhão de vezes superior. Tá? Pois bem, colocou na sua cabeça esses fatos, agora eu vou te dizer o seguinte: houve a corrida espacial para poder ir para a Lua. Só que, na verdade, o ser humano não iria para a Lua. Não iria para a Lua. Porque a gente sabe que é impossível isso acontecer. Operações militares secretas como Fishball e High Jump nos mostram nitidamente que é impossível sair da Terra. Inclusive operações soviéticas de perfuração também. Não dá nem para sair por cima nem por baixo. Então, praticamente é o seguinte: o que aconteceu? Qual foi o propósito do lançamento do foguete do Apollo 11 e de outros foguetes nessa tentativa de ir para a Lua? O que eles fazem? O foguete ele sobe até uma altura estratosférica, converge o seu ponto, e aí, a partir daquele momento, ele começa a cair. Existe uma distância que, no campo eletromagnético da Terra, chama flip ring e shock ring. Existe uma distância que, se você tiver a 80 km do eixo da Terra, por exemplo, você tem o nível do mar. Se você tiver 80 mil metros acima do nível do mar, o campo eletromagnético que é forçado da Terra, que empurra tudo para baixo, ele é tão fraco que as coisas que estão exatamente acima de 80 mil metros para cima, elas levitam. Então, praticamente, o lugar onde ficam os satélites, porque sim, não existem muitos satélites como eles nos ensinam, mas existe. Eles ficam exatamente a 80 mil metros de altura. E essa grande altura, as coisas ficam realmente sem gravidade. Não é gravidade, sem densidade. Então ele consegue rotacionar junto com a Terra. Rotacionar junto com o ambiente da Terra. Tá? Pois bem, o que aconteceu com o projeto, com um dos projetos, que o foco era ir para a Lua? Pegaram o foguete e colocaram a galera lá dentro e depois filmaram a aterrissagem, editaram aquilo ali e esperaram, tá? Depois para retomar essa filmagem quando eles voltassem para a Terra. Então, tipo assim, tudo foi feito em um estúdio de Hollywood, eu não vou nem comentar aqui, tá? Mas o fato principal é, uma coisa boa a NASA fez. Uma coisa boa a NASA fez. A NASA tirou foto da Terra no ponto mais alto que o ser humano podia chegar. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Depois que nós desconstruímos essa narrativa maluca, agora é um ponto que é o seguinte: uma coisa boa a NASA fez. Ela registrou fotos exatamente do ponto mais alto da Terra. E aí, senhores, adivinha só, nós encontramos outro planeta Terra, que está numa distância considerável da gente. Então o que acontece? Eu vou rodar aqui rapidamente esse vídeo só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui, olha só para você poder ver. Isso aqui é como que é a questão da Terra, do pouco que foi filmado, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Por que isso aqui é importante? Porque existe, né, segundo essa filmagem, uma outra Terra. E muitas pessoas já especulavam sobre isso. Pensa comigo. Por que Deus... Vamos lá. Quais são as características de Deus? Onipresença. Deus está em todos os lugares. Onipotência. Deus tem um poder absoluto sobre tudo. Não existem limitações para Deus. E onisciência. Deus tem um conhecimento absoluto sobre tudo. Um ser tão poderoso, tão inteligente, que consegue estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, para que esse ser vai criar apenas a humanidade? Apenas o planeta Terra como nós conhecemos? Para quê? Por qual motivo, sendo a imensidão do universo, por que Deus criaria somente a gente? Aí
Pensa comigo, o diabo é filho de Deus. Ele não é o filho de Deus, ele é filho de Deus, assim como nós somos filhos de Deus com F minúsculo, tá? O diabo é filho de Deus. O diabo, ele conseguiu inventar da cabeça dele a quarta dimensão, a quinta dimensão. O diabo conseguiu inventar o Big Bang, as constelações, o espaço sideral. O diabo, que é um ser falho, conseguiu desenvolver um universo imenso, inimaginável. Um ser imperfeito conseguiu desenvolver um espaço sideral absurdo, que entra na cabeça das pessoas. Faço uma pergunta para vocês. Deus sendo perfeito, será que Deus não consegue criar algo melhor do que o diabo, não? Será que Deus vai criar só a terra e uma cidadezinha de ouro em cima? Que bosta! Que bosta de realidade. Uma terra com uma cidadezinha de ouro quadrada em cima e isso é tudo que nós temos. Que merda! Sem brincadeira, alguém tem que falar. Que merda! Eu não acho, na minha visão, falando do meu pai, que é o Todo-Poderoso, assim como também é o seu pai, assim eu espero, basicamente o seguinte: eu não acredito que Deus se limitou à insignificância humana. Eu não acredito que Deus se limitou a criar algo que só tivesse os seres humanos ali no meio. Eu acredito que Deus criou muito mais do que nos é revelado. Eu acredito que a criação divina de Deus ela excede as estrelas no céu, ela excede tudo. Então, na minha visão, não foi só uma terra que Deus criou. Na minha visão, foram várias terras. Deus criou uma imensidão tão grande que faria, na minha visão, basicamente, o universo como nós conhecemos ser a ponta de uma agulha no universo atual. Porque o Deus que não tem limitações, pelo lado filosófico da coisa, se você... pensa comigo, olha que situação desagradável. Você foi salvo pelo Messias, ok? Aí você foi salvo. Agora, durante a eternidade, o Senhor vai ficar vivendo numa cidade dourada de ouro que está acima da terra. Durante a eternidade. Esse é seu futuro. Mas que bosta de futuro. Mas que coisa que é essa? Tudo. Vai passar 1 milhão de anos, você está morando naquela cidade de ouro. Você não vai aguentar mais ver aquilo ali. Então eu penso assim. Se você vai trazer a imortalidade para a sua criação, se você vai trazer a imortalidade para os seres humanos, para aqueles que forem vencedores desse mundo pecaminoso, a imortalidade ela tem que vir junto com algumas coisas. Por exemplo, a criação de Deus ela tem que ser infinita. Porque somente algo infinito vai conseguir suprir seres imortais. Porque todo dia vai ter algo novo, todo dia vai ter algo que vai te fascinar. Todo dia vai ter sempre algo novo. Mesmo você sendo imortal, você nunca vai ter conhecido toda a criação de Deus, ainda que você queira. Então, aí sim justificaria a imortalidade. Porque você não viveria sempre as mesmas coisas. Imagina você, tenta passar 10 dias dentro de um quarto. Tranca o quarto, tenta ficar 10 dias dentro de um quarto. Você vai ficar cansado daquilo ali. Agora imagina passar a eternidade num cubo dourado. Vai ser uma prisão. Então, na minha concepção, no meu entendimento, eu acredito que a criação de Deus ela é infinita e foi criada assim para suprir a necessidade dos seres, não só dos seres humanos, mas daqueles que ganharem o direito de serem eternos. Então, praticamente, eu penso assim, se o diabo criou o Big Bang, Deus criou algo muito maior. Tão grande que nem o diabo tem noção do que é de verdade. Assim penso eu. Assim penso eu. Tá? Pois bem, por que eu estou falando isso para vocês e por que a gente tem que comentar sobre esse assunto? Ponto número 1. Essa aqui é uma filmagem do Apollo 11, onde mostra claramente que existe um segundo planeta. Agora, dá para carimbar em cima da verdade disso? Não dá. Mas é uma coisa interessante. Eu tenho outras filmagens aqui também. Por exemplo,
Deixa eu pegar aqui para você poder ver. Primeiro, que é isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui foi uma expedição na Antártida. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Essa aqui foi uma expedição na Antártida. Deixa eu reduzir o tamanho aqui da imagem para ela ficar mais fácil de vocês verem. E aí eu venho aqui e centralizo, tá? Uma expedição na Antártida do ano de 1912. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Fica vendo essas fotos de expedição, tá? Primeira coisa que eu acho importante aqui, ó, eu vou avançar aqui para as partes importantes, que eu acho que vale a pena. Ó, primeira coisa, a Antártida não deveria ser só gelo? Não deveria ser só gelo? Como que você encontra resquícios de civilizações antigas no lugar mais gelado do mundo, com menos 60 graus? Onde, se você colocar um copo d'água em cima de uma rocha dessa, em 7 segundos a água congela. E olha só, resquícios de uma civilização. Né? Olha, isso aqui para vocês entenderem, isso aqui é como se fosse um forte. Um forte onde a pessoa ficava aqui dentro e era um lugar protegido. Ó, novamente, construções antigas. Aí a pergunta que fica é como que pode ter havido esses registros na Antártida? Ou seja, a Antártida tinha vida. Né? Esse é o momento que eu mudo a imagem aqui, só para vocês poderem entender, para ficar fácil de entendimento, tá? A Antártida tinha vida, ok? Só que com as revoluções, com as inversões magnéticas, relógio Cronos, foi se limitando o número de continentes. Quem aqui não lembra, tá? Depois eu vou falar sobre esse livro, mas quem aqui não lembra sobre o mapa de Urbano Monte? Tinha um dobro de continentes, chegou à inversão e ficou apenas metade dos continentes. Então, qual foi o destino que teve? Qual foi o destino que teve? Praticamente essas civilizações, elas ficaram abaixo do gelo. O gelo chegou nessas regiões e cobriu. E não tem mais vida nesses lugares. As pessoas foram forçadas a saírem dali e quem não saiu, né, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Então tudo isso aqui são, inclusive uma pirâmide lá na Antártida. Uma expedição que foi feita, tá, por Robert Scott, né, em 1912. Olha só. E foi só numa região que ele fez. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Pirâmide, uma muralha com construção, um duto de esgoto, uma construção subterrânea. Tá vendo? Existia uma grande civilização que era precursora na Antártida. Novamente uma outra construção. E aí se pergunta, será que não era só gelo a Antártida? Não era só gelo. Tinha muito... Inclusive esse gelo azul aqui, esse gelo azul é exatamente o gelo cristalizado que é feito pelo domo, tá? É um gelo que não tem tanto oxigênio dentro dele, e é um gelo extremamente rígido. É um gelo que, para quebrar isso aqui, é muito difícil, tá? Então, olha só. Olha aqui, colunas. Deixa eu conferir se a imagem está saindo para vocês. Sim, está saindo. Tá saindo. Colunas. Olha só. Então nós estamos falando aqui, deixa eu ir avançando. Cidades inteiras, tudo isso na Antártida. Tudo isso na Antártida. Então imagina você, deixa eu voltar aqui, Imagina você, tá? Que a Antártida não é um lugar que só tinha pinguins. A coisa lá era muito mais sinistra, tá? Então você tem registros, estátuas, registros antigos de civilizações que estiveram na Antártida. Ou seja, isso aqui valida, né, a nossa afirmação sobre ter o dobro de continentes há mais ou menos 500 anos atrás, ou até um pouco mais que isso, e simplesmente, através da inversão, esses continentes viraram gelo, tá? Forçando ou as pessoas a saírem, ou praticamente, né, congelando países inteiros. Literalmente do dia para noite, meu irmão. Literalmente, tipo assim,
está 30 graus um dia, no outro dia menos 50. Sem brincadeira. Por quê? Por causa da inversão. Inclusive tem filmes americanos que falam sobre isso. Sobre Estados Unidos esfriar, muitos países esfriarem. Isso já é meio que sabido, tá? Agora, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Vamos lá, porque o assunto aqui ele envolve muita coisa. Inclusive essa filmagem aqui, eu vou mostrar para vocês, é uma filmagem um pouco melhor, tá? Um pouco melhor aqui, ó. Olha só. Missão Apollo, segunda filmagem. Olha só. Perceba que o Sol ele está abaixo. Perceba que o foguete ele ultrapassou a altura do Sol. Olha para tu ver o nível. O Sol está circundando. Aqui são as nuvens. E olha só. Isso é uma filmagem, ela está acelerada, tá? E olha só. Parede de gelo. E aí nós chegamos o que aqui? Parede de gelo e uma ilha. Então repare bem, isso aqui fizeram uma edição aqui. E repare bem, segunda filmagem, você vê um buraco. Na segunda filmagem, né, vazada da missão Apollo, você vê o quê? Um buraco gigantesco aqui. Então a gente tem duas hipóteses para isso aqui. Nós temos duas hipóteses. E nós vamos começar a comentar sobre essas hipóteses agora, tá? Sendo real ou não, nós temos duas hipóteses. A hipótese número 1, tá? Deixa eu voltar aqui. A hipótese número 1 é o quê? A perda dos continentes. E faz até um pouco de sentido a Terra ir diminuindo de tamanho. Então, por exemplo, vamos supor que existam várias terras. Como é que você tem mais ou menos noção que está próximo do fim? O tamanho da Terra cada vez diminuindo, até chegar no valor mínimo. Tá? Então talvez seria esse um ponto. Tá? Agora, o ponto número 2, além dos continentes serem diminuindo, o ponto número 2, igual essa imagem aqui, ela mostra, deixa eu colocar aqui para vocês, ela mostra muito bem, mas o ponto número 2 é que pode haver, tá? E eu penso muito nisso, pode haver isso aqui, ó. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Eu não sei se esse seria o verdadeiro formato, tá? Francamente eu não sei. Mas o ponto número 2 é o seguinte: por que não criar várias terras? E se você criar várias terras, como você sabe que tal terra, as coisas estão acontecendo? Pelo fator do relógio Cronos. As terras que tiverem menor espaço, por exemplo, aqui abaixo da Terra, você tem uma terra pequenininha. Provavelmente essa terra já está próximo do fim. Tenta entender. Nós estamos numa fazenda. Deus, ó, isso aqui é uma colheita, pessoal. É uma colheita. Nós estamos dentro de uma fazenda e nós somos o gado. Essa é a verdade. E sempre tem uma colheita. Né? Aqueles que negarem esse mundo e aqueles que estiverem fazendo a vontade de Deus, aqueles que estão do lado da criação do Criador, ainda que nesse mundo seja que viva a injustiça, esse vai ser merecedor da vida eterna. Então, a colheita vai ser o quê? Como diz o Messias: mandarei os meus anjos fazerem a colheita. O que for o trigo, ele vai se juntar no celeiro. O que for o joio, ele vai tacar fogo. Então é uma colheita. Tá? É uma colheita de almas boas e almas ruins. É basicamente isso. Esse é o percurso que nós vivemos. E aí, basicamente é o seguinte: talvez a Terra, com um espaço menor, seja mais próxima do momento final. Porque o próprio Messias mesmo disse: não tem nada novo debaixo desse sol. Somente na nossa existência já teve muita coisa que já aconteceu. Outra coisa, por que criar apenas uma terra, se eu posso criar várias? Se Deus é onipresente, não faz sentido criar apenas uma. Ele pode estar em todas, ele é onipotente também. Ele tem o poder de todas. Fazendo isso aqui, ele cria tudo, fazendo isso aqui, ele destrói tudo. Então não existe limitação para Deus. Se existir limitação para Deus, é uma merda, é um bosta, é um fracassado. Mas não existe. Coloca na sua cabeça, não existe.
O Criador dos céus e da terra, não existe um limitador, não tem limitação, não existe sequer limitação para a sua criação. Um ser perfeito jamais vai ser limitado. Por isso que existe só um, não existe dois. Então você imagina, criando vários planetas, pode ser que esse seja o modelo para que as coisas funcionem. A gente está especulando aqui. E por que nós estamos especulando sobre esse assunto? Porque olha só essa filmagem. Vamos olhar de novo essa filmagem aqui. Ó. Olha só. Uma filmagem da Terra na missão Apollo, ó, parte 2. Você vê aqui, ó, aqui no caso, ó, são 30 minutos de filme, ok? O Sol está se movendo, né? Mas chega um momento aqui da filmagem, né, que a gente pega e satura, aumenta o contraste e o brilho da imagem ao máximo. E aí a gente percebe que existem outras regiões aqui, ó. Outras regiões, assim como isso aqui, ó. Ou seja, qual que é a ideia que eu quero passar para vocês? Qual que é o meu pensamento, tá? O meu pensamento é o seguinte: a distância de um planeta a outro é impossível de ser explorada. Teve uma missão americana que eles... Cara, eu acredito muito nisso aqui, ó. Eu acredito muito nisso aqui. Essas filmagens da Apollo 11, antes de vazar, eu acredito que essas filmagens elas foram parar na mão do Exército. E eu acredito que o Exército tentou criar um túnel que liga um planeta no outro. Eu acredito que o Exército tentou criar um super túnel. E olha, para criar um túnel desse, a distância de uma borda de gelo a outra é muito grande. É absurdamente grande. É praticamente a distância da Terra de um ponto a outro. De uma borda a outra. E aí, o que eu acredito? Os Estados Unidos começou a... Eu tenho até esse documentário. Eles começaram a perfurar a Antártida. Começaram a perfurar. Usando todo tipo de amparo tecnológico, até coisas que a gente nem sabe, como lasers. E perfurando. E aí eles começaram a avançar quilômetros para frente. Quilômetros e quilômetros. Centenas de quilômetros para frente. Só que aí, conforme eles iam avançando, de alguma maneira que a gente desconhece, cada vez ficava mais frio. Cada vez mais próximo do zero absoluto. Então os equipamentos não conseguiam funcionar de tanto frio. Então, por exemplo, na Antártida já é menos 55 graus. Só que nessa região, onde praticamente não tem vida, aquilo ali é próximo do zero absoluto. Então, o que estava acontecendo ali? Os equipamentos eles estavam falhando. E aí eles tentaram blindar os equipamentos, eles tentaram fazer de tudo para esse negócio funcionar. Não funcionou. E para poder piorar a história, quando os equipamentos começaram a dar defeito, o local que estava aberto, ele começou a fechar. O gelo começou a cair e começou a fechar. E aí eles não conseguiram nem remover essas brocas de perfuração. Tiveram que bater em retirada. Ou seja, os caras já sabem que é impossível fazer um buraco e atravessar isso de um lado a outro. E aí, isso é um ponto. Isso é um ponto. Ponto número 2. A gente tem que lembrar o seguinte, tá? Ponto número 2. Existe uma coisa chamada cinturão de Van Allen, ou você pode chamar também de campo eletromagnético, mas o fato principal existe algo nos céus que impede a gente de sair livre da Terra. Né? Eu chamo de cúpula, mas pode chamar o que quiser. É feito de cristal. Então, assim, muitas vezes você não vê, mas ela tá ali. E aí o que acontece? Os caras, a operação foi Fishball, eles bombardearam com bombas nucleares a Antártida. Pensa comigo. Olha só, como é que foi a primeira tentativa de sair da Terra, depois que descoberto as coisas, depois que descobriram as coisas. Eles pegaram bombas nucleares, e o que eles fizeram com elas? Eles foram na Antártida e miraram ela para o céu. Para quê? Não no céu, mas onde está a borda. Por exemplo, onde tem a borda da Terra, você anda centenas de quilômetros, você chega nesse acrílico, nesse domo. E aí dispararam bombas nucleares nesse acrílico, para ver se o acrílico quebrava, para ver se eles conseguiriam fazer uma fissura o suficiente para poder passar. Só que aí existem outros relatos que são absurdos também. Primeiro que eles não conseguiram.
É só relato, eu só estou falando relato de militar que contou alguma coisa e ó, militar que abriu a boca com 70 anos de idade, porque já tinha perdido a casa, tinha perdido tudo, não tinha mais nada a perder, e ó, contou alguma coisa, foi parar em algum blog, uma semana depois sumiu. Tá? Basicamente são esses os relatos que eu estou trazendo para vocês. Teve um militar que ele foi exatamente nisso. Eles fizeram uma expedição na borda, eles subiram, né, com um helicóptero, pousaram ali numa certa região, e dali eles foram com maquinário para chegar na parede que compõe a fundação da Terra. Para chegar na parede. Quando eles estavam se aproximando, relato de um militar, apareceu uma figura desconhecida para os militares, uma figura brilhante, brilhante. Ele não saberia dizer se é um anjo, ou é uma entidade, ou talvez uma arma, mas apareceu uma figura brilhante. E essa figura impediu eles de avançar. Mesmo eles tentando avançar, essa figura, né, ela começou a destruir os equipamentos. E mesmo abrindo fogo contra essa figura, nada aconteceu. Muitos soldados foram para o ralo. E aí teve um soldado que foi numa missão de paz. Conversar, tipo, eles pararam num ponto e somente um soldado foi avançando sozinho, para ver se ele conseguia chegar. E o soldado chegando sozinho, ele diz que conversou com algo que ele nunca viu na vida. Eu não sei se os caras removeram essas partes, mas o que ele disse foi o seguinte: após aquele acrílico, aquele domo, nenhum ser humano carnal tem a capacidade de sobreviver do outro lado. O que essa entidade falou com ele foi o seguinte: foi as únicas palavras que a entidade falou. Após atravessar o domo, nenhum ser humano, nada que seja vivo, consegue passar com vida para o outro lado. Não importa o que vocês utilizem, não consegue passar com vida para o outro lado. O que eu enxergo? Tudo está dentro de um controle. Tudo está dentro de um lugar controlado. O que sai fora desse controle é um zero absoluto, é um frio absoluto. O que é um frio absoluto? Tu pega, por exemplo, aquelas máquinas de criogenia, né? Que tá a zero absoluto. Se você respirar aquele ar, naquele momento você morre. Se você encostar o seu dedo, ele fica tão duro que ele quebra. Então, esse é o nível de frio que é daqui para lá. Então, esse é o grande problema. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a distância de um lugar para o outro é extremamente grande, imensa. É como se você fosse do Rio Grande do Sul pro Nordeste 20 vezes. Você teria que levar gasolina, não tem combustível, não tem como fazer essa empreitada. Ainda mais num lugar totalmente árido, sabe? Num lugar, não teria como você fazer essa empreitada. A não ser que você seja construído de outra maneira. Por exemplo, plasma. Os anjos são feitos de plasma. Então, para eles atravessarem isso aí, é mais fácil do que para a gente. Até porque, sendo de plasma, eles não vão sofrer tanto com isso. Então, o que acontece? Essa foi uma das filmagens. O que eu penso? Talvez o Elon Musk, de alguma maneira desconhecida, ele esteja tentando acessar esses outros planetas. Para quê? Justamente para poder fugir do julgamento de Deus. Porque esse, meu irmão, tarda, mas não falha. E todo povo que mexe com seita secreta, Jack Parsons, Aleister Crowley, todo mundo que mexe com coisas erradas, chega um certo ponto da vida, tipo o Walt Disney, que os caras eles têm tanto medo de morrer que eles se autocongelam para justamente serem revividos no futuro, na esperança do futuro. Mas basicamente é o seguinte: a Zicomuni Road tentou escapar. Eu acredito que esses caras estão tentando de alguma maneira escapar da Terra. Só que aí eles descobriram que não dá para você bombardear com bombas nucleares. Os russos descobriram que não dá para ir para baixo, que tem um limite. E os caras descobriram que não dá para fazer um túnel. Eles descobriram que não tem jeito de sair. Qual foi a alternativa que esses caras utilizaram? Já que não tem como sair. Abertura de portais. E aí nós começamos o século XXI, o ano 2000, entupido de portais. No Brasil tem um Orion. E lá na Europa você tem um CERN.
E todo continente dos Estados Unidos, todo lugar tem um acelerador de partículas. E para que serve esse acelerador de partículas? É um feito, que é algo que foi desenvolvido para fazer com que as pessoas conseguissem atravessar matematicamente esses lugares. Como que isso é feito, eu não sei. Então eu acredito que eles estão... As apostas desse pessoal das trevas é o que? Desenvolver os portais antes dos eventos. Para que eles possam mudar de local antes dos eventos. E consigam levar todo o seu amparo tecnológico. Então a ideia dessa galera é fazer o quê? É justamente abrir portais e conseguir acessar novas regiões. O que eu acho que vai acontecer? Porque, assim, eu penso o seguinte, Deus permite tudo, não é em vão. Eu acredito que quando conseguirem abrir esse portal, porque é uma coisa que é feita com testes, eu acredito, sem brincadeira, eu acredito que isso aí vai, em vez dos seres humanos irem para outras regiões, eu acredito que de outras regiões virá entidades para cá. O profeta Isaías, eu acho que foi no capítulo 13. Eu vou até pegar aqui a Bíblia, só para vocês poderem ver aqui, ó. Ele mesmo falou que sairia monstros da fundação do mundo. Então eu quero pegar aqui justamente só para vocês entenderem que Deus, segundo o profeta Isaías, a palavra do Senhor, olha só, deixa eu só pegar aqui Isaías, capítulo 13. Ele mesmo disse que soltaria, olha só, que soltaria monstros. Então eu penso que algo bizarro assim viria. Deixa eu ver se a imagem tá passando aqui para vocês. Tá passando aqui. Ok? Eu vou só reduzir um pouco a minha imagem para ficar fácil de vocês verem. Ó, isso aqui é o capítulo 13, tá? De Isaías, que eu considero um dos maiores profetas, tá? E aqui ele vai falando, advertência contra a Babilônia, né? E que Isaías, filho de Ben-Amós, filho de Amós, recebeu em visão, né? Aí ele vai falar um monte de coisa aqui, né? Mas o principal é o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui só para vocês poderem entender aqui, ó. Olha só. Pranteai, pois, o dia do Senhor. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Vai aparecer. E chegará com grande destruição da parte de Shaddai, o Todo-Poderoso. Por esse motivo, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os seres humanos derreterá de temor. Ou seja, o que virá, o que virá para a Terra, nenhum homem atual conseguirá resistir. Olha só, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Os homens se contorcerão com a mulher em trabalho de parto. Olha só, o que isso aqui quer dizer? Os homens se contorcerão com a mulher em trabalho de parto, né? Imagina vocês, o que está acontecendo com o ser humano hoje? Olharão uns para os outros com um semblante atônito e horrorizado, e seus rostos estarão como abraçados de vergonha. O que está acontecendo com os homens de hoje? O que está acontecendo com os homens de hoje? Né? Vai chegar um momento que vai virar toda aquela imundície mais do que já está, e o profeta Isaías está falando exatamente isso aqui. Tá? Aí ele vai falando, ó. Eis, portanto, que está perto o dia aqui do Senhor, dia cruel de ira e grande furor, para devastar a terra e exterminar dela todos os seus pecadores, que é o que faz com que ninguém sobreviva. Tá? Com efeito, as estrelas do céu e as suas constelações não mais mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá, e a lua não dará a sua claridade costumeira. Ou seja, haverá um grande apagão mundial. Não vai ter a luz das estrelas, não vai ter a luz do sol e nem a luz da lua. Tipo assim, não vai ter luz, vai ter tudo um breu, um grande breu. Tá? Isso é só o início das dores. E tudo isso, claro, né, a gente sabe que tem par da inversão. Hei de castigar o mundo por causa da sua iniquidade. Hei de pôr um fim à arrogância dos soberbos e humilharei a altivez dos tiranos e cruéis. Você vê aí esses... Nós vivemos um reinado, o Brasil é um reinado, onde a realeza destrói a classe de ser abaixo da realeza. Por exemplo, hoje o governo é o quê? É uma grande monarquia.
onde quem está lá em cima se beneficia e quem está lá embaixo vira escravo. É o que nós vivemos hoje. Aí, olha só, farei com que os homens sejam mais escassos do que ouro puro, mais raros que ouro de Ofir. Ou seja, não vai ter mais homem. Tudo está se caminhando para não ter mais homem na Terra. Não vai ter mais homem, vai ser proibido. A mãe vai pegar o filho e vai mutilar a genitália do filho com 6, 4, 2 anos de idade. Vai ser proibido ser homem. Você não vai poder ter homem na rua. Eles vão fazer de um jeito que não vai mais existir homem. Sem brincadeira. Você não duvide que a própria Bíblia está falando exatamente isso aqui. Não vai ter homem e os que tiverem se contorcerão com as mulheres de dor de parto. Ou seja, adivinha, né, vão hibridizar a raça. Mais do que já está. A coisa vai ficar sinistra. E Deus já escreveu isso aqui já sabendo de tudo. Tá? Já sabendo de tudo. Por isso farei estremecer os céus, a terra se moverá de lugar. A gente sabe que isso aqui acontece em virtude da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor do seu juízo. Como uma gazela que foge da perseguição, como a ovelha que ninguém recolhe ao aprisco, cada um retornará para o seu povo, cada um buscará abrigo em sua própria terra. Tá? Quando der merda, inclusive eu preciso falar isso aqui, quando der merda, cada um vai voltar para sua terra. Quem é do Brasil vai voltar para o Brasil, quem é dos Estados Unidos vai voltar para os Estados Unidos. Quando der merda, quando o bicho bater mesmo, as pessoas vão voltar para as terras de origem, onde nasceram. Tá? É isso que está falando aqui. Então, assim, antes de você pensar, vou para os Estados Unidos, que o Brasil... Os Estados Unidos, cara, está a uma geração da merda do Brasil. Daqui a 20 anos, os Estados Unidos já chegam no nível chorume do Brasil. Até às vezes tem menos do que isso. Então, não pense você que existe país perfeito. A Suíça está a uma geração do Brasil. A geração desses jovens hoje que colocam um alargador no rabo, você acha que essa geração vai defender os valores tradicionais e familiares? Não vai, cara. E essa é a geração dos filhos dos suíços. Então está uma geração da grande catástrofe. Não pense você. Então o próprio o profeta já disse, assim pelas palavras do Criador. As pessoas vão retornar para o seu povo, cada um buscará abrigo em sua própria terra. As pessoas vão retornar para suas origens, tá? Olha só. Todo aquele que for capturado será transpassado. Todos os que forem apanhados morrerão ao fio da espada. Então, tipo assim, haverá um momento de perseguição absurda. Se é homem, você vai ser preso, meu irmão. Se é homem, vai ser preso. Você simplesmente não quer enfiar um abacaxi flamejante no rabo, você vai ser preso. Né? Então, assim, vai chegar um momento que as pessoas vão ter que ir para lugares isolados, remotos. Tá? E aí, olha só. Seus bebês de colo serão feitos em pedaços, diante dos seus próprios olhos. Isso aqui, adivinha o que é isso aqui? Abor parará pururu to, né? Serão feitos em pedaços, né? Adivinha muito bem, diante dos seus olhos. Adivinha o que acontece? Pois é, agora você entende. Sua resistência será saqueada e suas esposas violentadas. Eis que vou suscitar contra as tribos de guerras e medos. E aí ele vai falando, né, sobre isso. Só que aí entra uma coisa que eu acho extremamente importante. Deixa eu ver aqui se ele vai falar sobre os combates. Eu acho que talvez não seja aqui. Mas ele fala o seguinte, tá? Para o vídeo não ficar tão grande e massivo, tá? Tem uma parte no profeta Isaías que ele fala o seguinte: soltarei os giburins, soltarei os gigantes. Não são gigantes humanos, são gigantes de uma genética diferente. E não é soltarei os meus giburins, não é isso. É que Deus, ele aprisionou, deixando isso aqui bem claro, ó, vamos voltar isso aqui. Você já parou para se perguntar, deixa eu ver, olha, ele está aparecendo aqui, deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Você já parou para se perguntar onde foi parar esses monstros milenares? Deixa eu ver aqui se vai aparecer aqui. Esses monstros milenares descritos em mapas antigos. Você já parou para refletir onde que foram parar esses monstros? Onde que foram parar
que rumo que teve esses monstros milenares que em outra época assolavam a humanidade? Onde que foram parar essas entidades, esses monstros? Será que alguma coisa aconteceu? Bom, sim, alguma coisa aconteceu. Deus aprisionou todos eles. Deus aprisionou todos eles. Por isso que é dito em Isaías o seguinte, tá? Que Deus fala assim, soltarei os giburins, não é os meus giburins. Deus não criou esses monstros. Eles estão todos aprisionados na borda da terra pelos anjos. E no fim dos tempos, eles serão soltos para assolar a terra. E os homens desmaiarão de pavor. Então assim, aí as mulheres cairão em desespero. Então praticamente esses seres, no fim, quando o bicho pegar, eles vão ser soltos. E você sabe como é que são esses monstros colossais. Não tem, é só você colocar Cloverfield monstro para você poder entender. Então, praticamente, o que eu estou tentando te dizer é o seguinte, tá? Essas coisas de inversão magnética, elas são um verdadeiro bafuá, meu irmão. A pessoa de fato, ela não sobrevive. A não ser, claro, que seja uma inversão menor. Né? Que seja uma inversão menor. Se for uma inversão maior, não tem nem o que se fale. Então, eu estou tentando explicar o seguinte. A elite das trevas, para a aula de hoje, para não gerar confusão na sua cabeça, para a aula de hoje, para a gente poder concluir, é que a elite mundial sabe que existem outras terras. Só que ela não consegue acessar essas terras. E tudo que esses caras queriam, tudo, até mesmo o diabo queria, tudo que esses caras queriam é poder transitar entre esses mundos. Agora, você não acha que não tem problemas em outros mundos? É claro que tem. É claro que existe problemas em outros mundos do mesmo jeito que existem aqui. Mas tudo que esses caras querem é transitar. É sair daqui para ir para outro lugar. Buscar esse tipo de refúgio. E eu acredito que é isso que o Elon Musk está tentando desenvolver. Para ele conseguir fazer a tempo para poder sair. Eu acredito que é isso. Tá? Agora, eu posso comprovar? Eu acho que não. Então, assim, ao meu entender, a elite mundial está tentando sair da Terra, porque sabe que quando vier a desolação, não tem quem segure. O próprio Bill Gates, cara, ele já construiu mais um bunker. Já tinha uns 2, construiu um bunker de bilhões de dólares. Né? E todo mundo construindo bunker reforçado, não sei o quê. É porque será, meu irmão? Não tem coisa. Inclusive, Bill Gates, quando veio a desolação em 2019, Bill Gates ele ficou dentro do bunker 6 meses. Ele achou que 2019 era o ano. Bill Gates ficou dentro do bunker durante 6 meses sem sair do bunker. Não só ele, como alguns outros artistas. Teve gente que foi sair em 2021. Porque eles achavam que aquele momento era o momento que tudo ia começar. Que aquele momento era o momento que a Terra ia ser subjugada. Só que bunker, tipo assim, o Criador ele move continentes, cara. A força exercida ela é muito grande. Mais vale você fazer comunhão, fazer você estar com o Criador, do que você tentar ir contra ele, tá? Então, para a aula de hoje, o que eu quero que você entenda, tá? É que existe a possibilidade de haver em outros planetas e a elite mundial sabe disso. É isso que eu queria trazer para vocês. Existe a possibilidade de haver em outros planetas e os caras sabem muito bem disso. Então essa era a ideia que eu queria trazer para vocês hoje, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.